Amores, good morning! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender os nomes de alguns meios de transporte em inglês e também vamos aprender como perguntar, como as pessoas vão se locomover. O tema da nossa unidade é How do you come to school? Como você vai à escola? E aí nós observamos que uma professora, ela está sentada conversando com os seus alunos. E ela está fazendo perguntas sobre como cada um dos seus alunos vão até a escola, Então aqui a gente observa que ela está perguntando para cada um deles. Aí ela pergunta: How do you come to school, Dennis? E o Dennis responde: By car. Depois ela pergunta para o Vitor: How do you come to school, Vitor? E ele responde: By bus. Na outra página, a gente observa que ela pergunta agora, para as outras crianças. E ela pergunta para Isabela: How do you come to school, Isabela? E a Isabela responde: By bus. Ela pergunta também para Paula: How do you come to school, Paula? E a Paula responde: On foot. Vejam que é diferente dos outros colegas, E depois ela pergunta também, o aluno ele já pergunta, para a professora, já que ele está perguntando para os alunos como eles vão para a escola. E aí o aluno pergunta para a professora: How do you come to school, teacher? E ela responde: I come by subway. Então aqui a gente observa as crianças falando as formas como elas vão para a escola. Então aqui a gente observa, certo, que cada um deles vai de uma forma diferente. Então aqui temos o Dennis, que ele diz que vai by car, de carro. Temos também a Isabela, lá na outra página, que ela diz que vai de ônibus, by bus. Temos também a Paula, que ela diz que vai andando, que ela diz que vai on foot, a pé, andando. Temos também o Vitor, que diz que vai by bike, de bicicleta. E a professora que vai de subway, by subway, de metrô, certo? E você? How do you come to school? E você, como é que você vai para a escola? On foot, caminhando, andando. By car, de carro. By motorcycle, de moto. By bus, de ônibus. By van, de van. Como você vai para a escola? Na próxima página, a gente observa aqui alguns meios de transporte que nós iremos aprender na aula de hoje. E vocês irão observar cada um. Nós temos 12 aí, 12 meios de transporte. Temos as palavras de 1 a 12 e temos aqui as figuras onde vocês vão precisar observar as palavras e escrever os números em cada uma das suas figuras correspondentes. Aí diz o seguinte: associe as palavras às imagens correspondentes. Temos aí no número 1, by bike. Então, vocês vão procurar a figura aqui da bike, E vão escrever o número 1 no quadrinho aí ao lado ou abaixo da figura da bike. A frase de número 2, by train. Então, aí vocês vão procurar também o train e vão escrever o número 2 ao lado do train. Caso vocês não saibam o nome de algum desses, o que significam algumas dessas palavras, no caso, vocês podem pesquisar no dicionário, o que meio de transporte é esse que vocês não souberem, tá certo? No número 3, temos aí by car. Então, é o número 3, vocês vão procurar também a figura do car e vão escrever o número 3. No número 4, by airplane. Então, que meio de transporte é esse? Airplane. E aí também vocês irão escrever. Depois, no número 5, by bus. Então, aí vocês também vão procurar o bus e vão escrever o número 5. No número 6, by motorcycle. Então, vão procurar motorcycle e escrever o número 6. No número 7, by ship. Então, vão procurar também aí que figura é essa, ship, e vão escrever o número 7. No número 8, by truck. Que meio de transporte é esse, então? Truck. E vão escrever o número 8. No número 9, by subway.
Então, vão procurar também o que é um subway, certo? Que não é aquela lanchonete, né? Não é a lanchonete, o subway, certo? É um meio de transporte. E aí, vocês irão escrever o número 9 no meio de transporte subway. No número 10, by boat. Então, vão escrever também o número 10 no boat. O número 11, by helicopter. Muito chique, né? Quem vai para a escola de helicopter? Então, no número 11, vocês vão procurar aí também a figura do helicopter. E, por último, o número 12, on foot. Certo? E vão escrever. Talvez vocês vejam alguma figura ou alguma frase perguntando, né, de uma forma diferente. Talvez vocês não vejam. Lá no início, nas outras duas páginas, a gente viu que lá perguntava How do you come? E aí, nessa frase que nós temos aqui, já é de uma forma diferente, né? Já usa o verbo diferente. Aí nós temos How do you go to school? Certo? Então, existem essas duas maneiras de falar. Lá a professora estava perguntando como os alunos vinham para a escola, porque eles já estavam na escola. Então ela perguntou para os alunos How do you come? Como você vem para a escola? E aqui nessa frase How do you go? Como você vai, certo? Então existem essas duas diferenças aí. Talvez vocês se perguntem ou vocês vejam de formas diferentes. Come, como você vem. E go, como você vai, certo? Então, são essas duas formas diferentes. Na próxima página, nós temos aqui também uma outra atividade, certo? Onde eu vou ler algumas frases para vocês. Nós temos aí esses names, né? O nome de 4 crianças. E temos os means of transport. Temos esses 4 meios de transporte e temos os nomes de 4 crianças. E aí eu vou ler frases para vocês, indicando cada um dos meios de transporte de cada uma dessas crianças. Primeiro nós temos aí da Ellen, né? E aí a frase de número 1 diz o seguinte: How do you come to school, Ellen? E Ellen responde, by bus. Então, vocês vão marcar um X aí no quadro, na coluna, que corresponde a esse meio de transporte que a Ellen vai para a escola, né? A frase de número 2 diz, Wow, Tom, what a nice motorcycle. A frase de número 3 diz, What's this, Eric? It's a train. E a frase de número 4, agora a vez da Denise. How do you come to school? I come to school by car. Então, aí estão os meios de transporte de cada um deles, né? A forma como cada um deles vão para a escola. Vou repetir mais uma vez. A frase de número 1 da Ellen. How do you come to school, Ellen? By bus. A frase de número 2. Wow, Tom, what a nice motorcycle. A frase de número 3. What is this, Eric? It's a train. E a frase de número 4. Denise, how do you come to school? I come to school by car. Então, aí vocês vão marcar um X, né? De cada um desses meios de transporte que eles utilizam para ir para a escola. Aqui abaixo nós temos complete os quadrinhos e descubra como a Adriana vai viajar. Então aqui nós temos alguns meios de transporte e vocês irão escrever, né, completar essa cruzadinha aí nesses quadrinhos, certo? Uma letra por quadrado, o nome desses meios de transporte que nós estamos observando aí. Observem que tem alguns quadrinhos que estão em lilás. Esses quadrinhos em lilás vai formar uma frase, né? By e o nome de um meio de transporte. E aí vocês vão descobrir qual é o meio de transporte que a menininha vai viajar. E aí vocês vão marcar um X no quadrinho que corresponde a um desses 3 meios de transporte que ela vai viajar, tá certo? Então, primeiro vocês vão escrever o nome desses meios de transporte dentro desse quadrinho.
E aí, esses quadrinhos que estão em lilás vai formar uma frase. By e o nome de um desses 3 meios de transporte. E aí vocês vão marcar um X no meio de transporte que a menina vai utilizar para viajar, tá certo? Na próxima página, nós temos aqui agora uma atividade de conscientização, né? Diz o seguinte: observe as imagens e responda aos itens. Na letra A, nós temos essa pergunta, né? Essas 2 perguntas. O que as imagens incentivam e que argumentos podem ser eficientes de acordo com a primeira imagem? Então, aí nós temos Carefree Day, 22 de setembro. Então, aí, Car Free Day. Então, o que isso significa, né? O que as imagens estão incentivando? Então, essas imagens estão incentivando a utilizar transportes públicos ou alternativos em vez de utilizar carros. Observem que aí o carro, ele está de vermelho, né? E todas as outras formas de transporte estão em verde, né? De bicicleta, de transporte público, né? Ônibus, por exemplo, a pé, né? Então, o que essas imagens incentivam? O uso de transportes públicos em vez de carros, né? E aí pergunta, de acordo, que argumentos podem ser eficientes de acordo com a primeira imagem? Essa primeira imagem diz Car Free Day, dia livre de carro. Então aí a gente observa que essa figura ela quer dizer a natureza, né? Esses argumentos estão ligados à natureza. Menos poluição e o uso de bicicleta para o transporte, né? Então, apresenta uma opção saudável, certo? Então, que argumentos podem ser eficientes? Uma opção saudável, que é andar de bicicleta, né? Que vai gerar menos poluição. Abaixo, nós temos esse outro cartaz, é um anúncio, né? Então, aí, Car Free Day, 22 de setembro, das 7 da manhã às 5 da tarde. Burn fat, not oil. Então, aí, o que é anunciado na imagem? Um dia livre de carros, que vai acontecer no dia 22 de setembro, das 7 da manhã às 5 da tarde. E aí diz o que acontecerá no evento, né? Então, aí, a frase sugere... aí está dizendo que vai acontecer, né, no dia 22 de setembro, certo? Então, o que é anunciado na imagem? Car Free Day, dia livre de carro. Quando acontecerá o evento? Dia 22 de setembro, das 7 às 5. Das 7 da manhã às 5 da tarde. E o que é que sugere a última frase? Essa última frase aí. Burn fat, not oil. Essa frase sugere que se queime a gordura, né, com exercícios físicos, em vez de se queimar combustível com o uso de carro, certo? Então, aí uma opção para o dia livres de carro, né? Para o dia onde vai gerar menos poluição, certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aqui no nosso Vamos Relembrar, né? Let's Remember. Complete as respostas. Então, aqui nós temos as perguntas. Temos os meios de transporte, temos as perguntas e vocês vão precisar completar, certo? Então, aqui nós temos na letra A. Is it a bike? Então, vocês vão completar. Se for uma bike, vão escrever aí yes, porque já tem o it is, que vai completar a frase. Então, vão escrever só o yes na letra A. Na letra B, is it a bus? Se for um ônibus, aí vocês vão escrever yes. Se não for, no, it isn't, né? A gente tá vendo que não é um ônibus. E aí na frase também sugere, né? It isn't, não é. Então, no, it isn't. It is a, e vão escrever o nome do meio de transporte que está aí na letra B. Na letra C, is it a train? Então, aí vocês vão escrever, né? No, it isn't. Não, não é. Se ficar com dúvida, pode observar aí na letra B, né? Que já está escrito aí, né? It isn't. It is an airplane. E aí está dizendo que é um avião. Na letra D, is it a ship? É um navio, né? Então, aí, yes, it is, né? Então, vocês podem observar aí na letra D as palavrinhas que estão lá na letra A, né? It is, e vão completar aí a letra D.
já que já tem o yes, né? Na letra E, is it a car? É um carro aí? Então, já que não é, né? Já que aí tá dizendo que it's a bus, né? É um ônibus. Então, vão escrever no, it isn't, né? Então, lá na letra B tem o it isn't. Então, vocês podem olhar lá e escrever aí embaixo na letra E para completar a frase. Na letra F, is it a motorcycle? É uma motocicleta? Se for, vocês vão escrever, vou completar aí, né? Yes, it is. E por último, is it a subway? Isso é um metrô? Então, já que não é, então vocês vão escrever aí, né? No, it isn't, it's a, e vão escrever o nome desse meio de transporte, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu alguns meios de transporte, tá certo? E como responder e perguntar é a forma que alguém vai se locomover, a forma que alguém vai para a escola ou para algum outro local, né? Utilizando esses meios de transporte, tá certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar um novo conteúdo também e eu espero vocês lá. Bye, bye!